Olá! É um prazer estar aqui com vocês no sexto Conedu Pensar. Eu sou a professora Isabela e eu vou apresentar para vocês a palestra intitulada Neuroeducação, Emoção e Motivação no Processo de Ensino-Aprendizagem. Bom, eu sou formada em Ciências Biológicas, fiz meu mestrado e doutorado em Neurociências. Eu atuo na educação básica, então eu sou professora de ensino médio e também no ensino superior. Vamos começar, então, conversando um pouco sobre a temática, dentro do campo da neuroeducação, falando um pouco sobre emoção e motivação no processo de ensino-aprendizagem. Eu organizei minha fala em 4 partes. A primeira parte é a neuroeducação, princípios, principais conceitos, bases neurocientíficas importantes para a educação. Na sequência, a gente entra conversando um pouco mais sobre emoção e motivação, a importância biológica, o processamento dessas emoções e do processo de motivação, relações com a aprendizagem. E aí vou conversar um pouco com você sobre estratégias pedagógicas para a promoção do engajamento desses estudantes no processo de ensino-aprendizagem. E aí, para fechar uma conclusão, uma revisão sobre essa importância da neuroeducação e o aprimoramento dessa praxis pedagógica, reflexões e as referências. Então, inicialmente, vamos conversar um pouco sobre esses princípios, sobre esses principais conceitos, em que se consiste essa neuroeducação, a importância dela, essas bases neurocientíficas importantes para a educação. Então, primeiro, a gente precisa pensar e olhar para a sociedade, em constante transformação. Então, o mundo vem passando, principalmente na última década, por muitos avanços, principalmente na área da tecnologia, e essa constante transformação da sociedade impacta, profundamente nas relações sociais, nas relações de trabalho, e isso influencia muito, na educação, nos processos educacionais como um todo. E aí a gente tem o movimento da educação 5.0. Esse movimento faz reflexões sobre essa sociedade em constante transformação e busca aprofundar os debates sobre os temas que influenciam e estão vigentes, como, por exemplo, as tecnologias, o uso dessas tecnologias, as metodologias ativas, por exemplo, a transformação desse processo de ensino-aprendizagem, atualizando para as gerações que estão vindo, que a gente está recebendo, e perceber essas relações, todas essas relações que eu citei, de relações de trabalho, relações sociais, influenciadas por essa sociedade em constante transformação, impactam no trabalho, nesse delineamento, nessa modulação, nessa organização, nesse planejamento do processo de ensino-aprendizagem. E aí, um dos pilares da educação 5.0 é a neurociências. A neurociência como um todo, ela busca, então, trazer esses conhecimentos do funcionamento do sistema nervoso, que o funcionamento do sistema nervoso busca trazer conhecimentos e esse olhar para a adaptação ao mundo. Então, como que a gente sobrevive? Como que a gente está inserido no meio? Como que a gente se relaciona? Como que a gente se desenvolve? Tudo isso é permeado pelo funcionamento, então, do sistema nervoso e do corpo humano como um todo, falando da espécie humana. Então, esse entendimento do funcionamento desse sistema nervoso, que está atrelado, então, a essa adaptação ao mundo, é importante para essa construção dessa educação 5.0, e o entendimento dessa sociedade, das transformações e das demandas que a todo momento surgem e são modificadas constantemente. E aí, por isso, a gente vem nesse movimento de entender, de trazer esses conhecimentos neurocientíficos para um processo de ensino-aprendizagem mais significativo. E aí, por isso, hoje eu pretendo trazer para vocês alguns insights nesse sentido, para que a gente possa, de fato, refletir sobre esse processo de ensino-aprendizagem, para tornar ele, de fato, significativo, dialogar essa interlocução necessária de neurociência e educação para melhorar, então, essa praxis pedagógica.
A neuroeducação, então, vem para contribuir com essa formação integral, efetiva, né, para a emancipação humana. Então, esses pilares, essas necessidades e objetivos, né, da educação como um todo, que é uma formação integral, que é a emancipação humana, podem, né, ser mais efetivos, ser mais assertivos, com, então, esse diálogo entre a neurociência e a educação. Então, para conceituar um pouco melhor e explicar esses princípios, né, da neuroeducação, um dos pilares, né, para a gente entender melhor a aprendizagem é a adaptação ao meio em que se está inserido. Então, para eu entender a aprendizagem, eu tenho que refletir que, antes de mais nada, né, esse sujeito, essa espécie, esse ser humano, no nosso caso, está se adaptando ao meio em que ele está inserido. E aí vai acontecer esse processo, né? Então, primeiramente, né, para conceituar, a aprendizagem em si é um primeiro momento, essa aquisição de informação, porque a gente tem 5 sentidos, né? Esses sentidos todos, eu estou recebendo informação visual, eu estou recebendo informação tátil, eu estou recebendo informação olfativa, eu estou recebendo informações gustativas, enfim, todos os sentidos, eles estão a todo momento trabalhando juntos, a gente está recebendo toda essa informação a todo momento, e aí, a nível de sistema nervoso, está sendo processada essas informações para que a gente possa reagir, para que a gente possa se adaptar a esse meio ambiente. E aí, um processo atrelado a esse, né, de captação desses sentidos, processamento, é a memória. Então, a memória ela é dividida em 3 partes. Primeiramente, a aquisição, segundamente, consolidação e aí evocação dessas memórias. Então, já está bem estabelecido na literatura, né, na neurociência em si, a gente sabe que a aquisição dessa informação é esse primeiro momento. Quando eu recebo essa informação, é uma aprendizagem, é a aprendizagem em si, porque chega essa informação, é processada no sistema nervoso, né? Então eu aprendo, né? Eu recebo esse conhecimento, aprendo isso, e aí a próxima etapa, consolidação dessa memória, né, desse conhecimento, e aí posterior evocação, que é o resgate, a retomada desse conhecimento, né? É relembrar esse conhecimento adquirido. Então, como eu falei, a todo momento a gente está recebendo uma série de informações que está chegando no nosso organismo. Sejam informações pela minha retina, né, essa informação visual, seja a informação auditiva, né, seja o tato. Então, todas essas informações que estão chegando, estão sendo processadas no sistema nervoso, vão, né, construir uma ideia do que está acontecendo no meu entorno, né? O que está passando e como que eu vou me adaptar e como que eu vou me comportar diante dessa situação que eu estou recebendo. Então, a gente tem, na neurociência, um conceito, né, clássico de luta ou fuga, né? Esse conhecimento de luta ou fuga é dos estudos biológicos sobre adaptação. Então, para eu me adaptar ao meio que eu estou inserido, né, eu vou ter reações. Então, todas essas informações que estão chegando para mim, que estão sendo processadas, né, através dos meus sentidos, eu recebi essa informação, eu processei a nível de sistema nervoso central. E aí envolve o sistema nervoso periférico. Então, todo o meu corpo vai estar acionado para reagir a esse contexto. Então, posso ter, né, uma reação de lutar ou fugir. Então, esse conceito biologicamente, né, estabelecido é sobre essa reação, de fato, do que eu estou recebendo de informação e como que eu estou reagindo. Normalmente, numa situação, para ficar mais claro, vou exemplificar para vocês. Eu estou vendo um cachorro bravo vindo na minha direção. Eu estou recebendo essa informação visual de um cachorro vindo na minha direção, e aí vai ser processado no meu sistema nervoso essa informação de que pode ser um risco para a minha sobrevivência, e aí eu tenho que reagir. Então, eu vou lutar ou eu vou fugir. É justamente esse conceito de luta ou fuga estabelece alguns comportamentos, algumas reações no meu corpo todo, né? Na verdade, tenho esse processamento do meu sistema nervoso, dessa informação que chegou e como que eu vou reagir. E, a nível sistêmico, tem uma série de coisas acontecendo. Então,
vai disparar meu batimento cardíaco, eu vou ficar ofegante, né? Aumenta a minha frequência cardiorrespiratória. Então, diante dessa situação de perigo, vai acelerar meu batimento cardíaco, eu vou respirar mais rápido, eu vou tentar, né, mobilizar todo o meu corpo, então toda a energia do meu corpo para sobreviver àquilo. Então, pode acontecer uma série de reações, né? Pupila dilata, batimento cardíaco altera, né? Sudorese, eu fico mais ofegante. Então, todas essas reações no meu corpo fazem parte desse mecanismo de luta ou fuga. E aí, eu tenho sempre que pensar que o meu corpo está funcionando integrado, então, meu sistema nervoso mandou essa informação, né, de visual, que disparou uma série de neurotransmissores, que eu vou explicar na sequência, né, moléculas, né, que vão ser dissipadas no meu cérebro e também no meu corpo, né, disparar, por exemplo, nas glândulas suprarrenais, a produção, a liberação de hormônios, como a noradrenalina, adrenalina, para eu conseguir reagir àquela situação. Então, eu sempre tenho que ter em mente, é importante, para entender a aprendizagem, que o meu corpo está funcionando integrado, todas essas informações do sistema nervoso central e periférico estão agindo para que eu me adapte e eu reaja àquela situação, àquele contexto. Então, numa sala de aula, por exemplo, não vai ser diferente. Esse aluno que está ali, ele vai estar recebendo uma série de informações visuais, auditivas, táteis, e ele vai estar se adaptando àquele contexto. Então, todas essas moléculas vão estar circulando, né, no corpo dele. Eu vou ter, né, se numa situação, exemplo, uma professora chegou na sala com uma pilha de papel dizendo que vai ser uma avaliação surpresa. Vai disparar uma reação, né, e aí eu vou explicar na sequência como é que funciona esse sistema mais detalhadamente, né, de sistema límbico, das emoções, né, o que dispara o medo, por exemplo, né, e aí todas essas moléculas e cascatas vão acontecer nesse indivíduo, né? E aí vai mobilizar essa atenção, esse foco atencional desse aluno para aquilo, né? Como que eu vou reagir? E esse meu estado emocional alterado pode determinar o meu comportamento e as minhas atitudes dali para frente. Então, entender esse global, né? Esse funcionamento do corpo humano é importante para que eu ajuste a minha prática para disparar ou não determinadas emoções, né? Naquele contexto. Então, seguindo, para entender um pouquinho melhor como é que funciona, né, todas essas reações que eu citei anteriormente, como é que isso se processa? O que é esse processamento dessa informação que está chegando pelos sentidos e está sendo analisado, digamos assim, pelo meu cérebro? Como que isso acontece? Através de sinapses. Essa comunicação entre os neurônios, que é chamada de sinapse, é justamente essa transmissão de informação entre um neurônio e outro. Então, essa transmissão, essa passagem de informação entre um neurônio e o outro, que a gente chama de sinapse na neurociência, dita, né, como é que vai ser conduzida essa informação, como é que ela vai ser processada. Então, esse mecanismo de comunicação entre os neurônios é importante também que eu entenda, porque essas moléculas que vão estar passando de um neurônio para o outro, que são chamadas de neurotransmissores, são químicas, né? São substâncias químicas que passam de um neurônio para o outro, levando essa informação. Então, o entendimento dessa transmissão de informação, dessa comunicação entre um neurônio e outro, ajuda que eu entenda esse processo, né? Que essa informação está sendo passada de um neurônio para o outro, para o outro, para o outro, e aí essas conexões entre um neurônio e outro podem ser fortalecidas ou podem ser modificadas. O que pode acontecer? Plasticidade sináptica. Essas modificações e adaptações que o nosso cérebro pode ter, né, diante de uma situação, então eu posso modificar ou adaptar essa comunicação entre esses neurônios. E isso a gente chama de plasticidade. Então, a aprendizagem é isso. Essa plasticidade que está acontecendo a todo momento no nosso sistema nervoso, essa comunicação entre os neurônios está sendo modificada. Novas conexões, então um neurônio vai conversar com o outro, com o outro, com o outro, e aí todas essas ligações, essas conexões entre os neurônios vão acontecer por meio dessas substâncias que vão ser conduzidas de um neurônio para o outro.
Então, a gente diz que a aprendizagem do ponto de vista molecular e celular acontece por meio dessas cascatas bioquímicas, síntese de proteínas para a formação de memórias, por exemplo, né, dessa aprendizagem, essa consolidação desse aprendizado, essa evocação desse aprendizado, ou seja, a recuperação dessa memória, né, eu lembrar de algo, acontece justamente com essa passagem dessas moléculas de um neurônio para o outro. Então, esse aumento na quantidade de sinapses, né, que é o número de ligações entre esses neurônios, de conexões, né, neuronais, ou até mesmo a quantidade de receptores, né, que são essas proteínas aqui, essas moléculas que estão entre esse espaço, entre um neurônio e o outro, né, entre essa sinapse, pode acontecer a produção de várias proteínas aqui, né, esse aumento de número de receptores, ou até mesmo de neurotransmissores, que são essas moléculas, essas substâncias químicas que passam de um neurônio para o outro, que é a informação em si, né, esses mensageiros químicos. Então, essas alterações todas a gente chama de plasticidade sináptica. Então, quando o indivíduo está aprendendo, esse processo de aprendizagem pode ser modificado, né? Pode ser fortalecido. Então, todas essas modificações e adaptações a gente chama de plasticidade sináptica, que é um conceito bem importante da neuroeducação também. E aí, outro ponto importante, né, que a neurociência traz é esse estudo das imagens, por exemplo, né, com o avanço da tecnologia e da neurociência como um todo, a gente tem bastante recurso hoje, né, para entender melhor o cérebro, ver através de imagens, né, e de outras metodologias, de até mesmo bioquímicas, né, de mapear melhor esse funcionamento desse cérebro. A gente observa, por exemplo, aqui, né, 4 cenários. Se eu ouço palavras, se eu vejo palavras, se eu falo, se eu emito palavras, ou se eu penso sobre palavras, são regiões diferentes. Então, se eu olho por neuroimagem, a ativação dessas áreas, né, a nível cerebral, encefálico, eu vejo a ativação de áreas diferentes. Então, isso tudo, essas modificações a nível, né, cerebral que acontecem ao longo da aprendizagem, e dos diferentes contextos, então cada ação que eu tiver, se eu tiver que ouvir uma palavra, se eu tiver que emitir uma palavra, se eu tiver que pensar sobre essa palavra, vão ser recrutados grupos de neurônios diferentes. Então, sinapses específicas em áreas específicas, e aí isso pode ser fortalecido, pode ser modificado, a depender do estímulo, né? E do quanto aquilo é repetido, ou, enfim, treinado, né, de certa forma estimulado. Quanto mais estimulação nessas áreas, né, isso vai modificar e vai corroborar com essa questão da plasticidade sináptica. Então, agora que a gente já conversou um pouco sobre essa base, sobre os conceitos principais, né, a ideia, a introdução sobre a neuroeducação, sobre o entendimento de funcionamento mesmo, conceitos básicos do sistema, né, nervoso do cérebro em si, sinapses, plasticidade sináptica, a gente começa a entrar um pouquinho mais dentro dessa temática que é emoção e motivação, para entender, então, como que essa emoção e essa motivação importam, né, qual é essa importância biológica, como é que é esse processamento, qual é a relação que isso tem com a aprendizagem. Então, retomando, né, como eu conversei anteriormente com vocês, essa reação de luta ou fuga que acontece a partir, né, desse processamento dos sentidos, dessas informações que eu recebo a todo momento no meu corpo, né, no meu organismo. Estou recebendo informações visuais, auditivas, táteis. É uma chuva de informação chegando para mim a todo momento. E eu vou reagir a essas informações. Então, as emoções, elas são reações. É uma sobrevivência para o indivíduo e para a espécie. Isso, biologicamente falando, é importante, foi importante, é até hoje, para sobrevivência. Então, esses circuitos, né, essa reação, essas emoções, foram construídas ao longo, né, da evolução das espécies para sobreviver mesmo. Porque se eu percebo uma situação de perigo, por exemplo, né, eu consigo reagir a essa situação e sobreviver. Então, esses circuitos, né, todo esse processamento de emoções foi consolidado e foi passado, né, ao longo das gerações para que, né, a gente conseguisse, e através disso a gente consegue sobreviver
agir, né, diante das situações. Então, a gente tem essa capacidade de reconhecer as emoções uns dos outros, por exemplo. Então, assim, se a gente for observar biologicamente, né, independente da região, né, nós enquanto espécie humana, independente da cultura, as expressões faciais, então as emoções, elas são bem estabelecidas, são 7 emoções, né? Alegria, tristeza, raiva, né? Nojo, susto, né? O medo, surpresa. Então, a gente tem emoções bem estabelecidas já, né? E que são emoções que são reconhecidas independente da cultura, né, independente do contexto e toda a espécie humana em si tem essas emoções bem estabelecidas e a gente consegue reconhecer. O que vai mudar, claro, de uma sociedade para outra, de uma cultura para outra, é questões de, por exemplo, né, vergonha, culpa, esses sentimentos, que aí sim as emoções são uma reação, então é uma reação mais instintiva a uma determinada situação. E aí, quando é processada essa emoção, a gente atribui significados, e aí entra a questão do sentimento, né? Eu sentir, eu processar essa emoção, dependendo, né, das influências culturais, né, do lugar que eu estou inserido, né, das crenças, aí isso pode modificar. Mas as emoções básicas mesmo, tristeza, alegria, raiva, elas são instintivas, elas são uma reação do nosso organismo frente a uma determinada situação. E aí, isso é importante para a comunicação e tomada de decisão. Então, se eu percebo as emoções dos outros, né? Se eu consigo gerir isso, eu consigo me comunicar melhor, eu consigo tomar melhores decisões. Então, isso também vai ser importante e a neuroeducação vai trabalhar bastante analisando isso também, essa questão da comunicação, né? Da inteligência emocional. Então, todas essas informações do meio, né? Tanto o meio interno, fome, sede, dor, né? Essas informações que vêm de dentro do corpo, quanto do meio externo, como ameaças, né? Que é a situação, o exemplo que eu dei do cachorro, né? Bravo vindo na minha direção, é uma situação potencial de risco, de perigo para mim, né? Então, essas ameaças externas, ou oportunidades, ou coisas que surjam, né, no meu ambiente externo, determinam o meu comportamento. Então, o meu sistema nervoso vai receber diversas informações, tanto do meu meio interno, quanto do meio externo. Então, eu vou ter sensação de sede, desidratação, dor, fome, e aí isso vai chegar no meu sistema nervoso e vai me mobilizar para buscar alimento, ou buscar água, ou, né, enfim, dor, por exemplo, né, se eu vou tentar sair daquela situação, né, evitar aquele dano para o meu organismo, e da mesma forma, do meio externo, ameaças ou oportunidades, eu também vou modular meu comportamento frente a isso. Então, todas essas questões envolvem também inteligência emocional, que é um dos pilares, né, da neuroeducação, do entendimento da educação 5.0 também, é a gente tentar entender um pouco melhor isso, como essa inteligência emocional me ajuda, né, modula meu comportamento frente aos contextos e influencia, obviamente, na aprendizagem. Então, para a gente entender melhor essa questão das emoções, da inteligência emocional como um todo, eu preciso conhecer o sistema límbico. O que é o sistema límbico? O sistema límbico é a região, né, no sistema nervoso, que controla essas emoções e processos motivacionais. Então, eu vou ter áreas específicas, como, por exemplo, hipocampo e amígdala, que são regiões aqui, né, no meu cérebro, responsáveis por esse processamento, por esse controle, né, emocional e de motivação. Então, essas duas regiões elas vão estar bem conectadas, vão ter bastante relações neuronais, né, transmissão de substâncias, de neurotransmissores, né, comunicação entre elas, e vão determinar as emoções, e é por isso que emoções está tão relacionado com memória, porque essa região aqui, que é o hipocampo, ela está, vários estudos da neurociência mostram isso, relacionadas com a formação de memórias, com a consolidação de memórias. Então, por isso que em situações que a gente está com emoções, né, muito afloradas, vamos dizer assim, né, situações que a gente está mais emocionalmente envolvido, enfim, situações, né, que mobilizam mais fortemente minhas emoções, eu tendo a lembrar muito dessas situações, porque essas regiões aqui estão muito se comunicam, né, elas estão muito atreladas, de fato. Então, essas situações de, né,
em que eu preciso mobilizar meu processo, né, meu controle emocional, né, seja uma emoção, seja, estou feliz por uma situação, estou emocionada com algo, ou, enfim, estou triste, ou um trauma, e aí isso está relacionado aqui nessa questão da consolidação dessa memória, enfim. Então, todas essas áreas, tanto aqui, né, o hipocampo, quanto a amígdala, tem essas conexões e relações com o córtex pré-frontal, que é essa região aqui mais frontal do nosso cérebro. Essa comunicação entre essas áreas, esses circuitos, eles já estão bem, né, mapeados. Claro que isso sempre, os estudos de neurociências são sempre atualizados e a cada dia a gente descobre mais coisas, mas já são bem consolidados esses conhecimentos dessa circuitaria, né, dessa comunicação entre essas áreas e a importância para esse controle das emoções e da motivação também. Então, outro circuito já bem determinado e bem estabelecido na literatura, esse sistema de recompensa também é importante para a questão da motivação, porque esse circuito, né, cerebral, ele envolve vias chamadas vias dopaminérgicas e serotoninérgicas. O que significa isso, né? Dopamina, serotonina, são neurotransmissores envolvidos, né, nessa motivação, nesse circuito, nesse processamento, né, dessa emoção, ou enfim, o que é a motivação, né? O que me move realmente a fazer algo. Então, essas vias vão estar relacionadas, né, e vão ter essa influência no processamento, né, na liberação desses neurotransmissores, né, dopamina principalmente, que então culmina, né, nesse ato, nessa atividade que eu vou fazer. Então, esse sistema de recompensa é isso. Essa motivação que eu tenho para fazer algo libera dopamina no meu cérebro, libera esse neurotransmissor, essa substância, né, esse mensageiro químico, que reforça esse sistema e me faz repetir aquele comportamento, né? Se eu tive uma recompensa, se essa ação que eu fiz, né, me trouxe uma recompensa, né? E aqui a nível cerebral essa recompensa, né, esse modulador é a dopamina. Isso me faz repetir esse comportamento, fazer isso de novo e de novo. Então, isso é a motivação. E é por isso que esses neurotransmissores estão tão relacionados com a aprendizagem, porque o aprender algo, eu fazer uma determinada atividade, envolve essas moléculas, né? Então, para eu ter motivação para fazer algo, eu preciso da liberação desses neurotransmissores, né? Dessas substâncias, dessas moléculas, como a dopamina, a serotonina, a acetilcolina. Então, todos esses neurotransmissores, essas moléculas, sendo liberadas nessas sinapses, vão, então, me permitir ter um foco atencional, né? E aprender algo, memorizar, né? Ter essa memória, consolidação dessas memórias, motivação para fazer aquilo ou repetir aquela atividade, prazer em fazer aquilo, meu bem-estar, minha satisfação naquela atividade. E também outras questões como a ansiedade. Então, o nosso cérebro, através dessas moléculas, né, desses mediadores químicos, vão, né, tanto reforçar questões positivas, né, como prazer, como bem-estar, quanto questões negativas, né, como ansiedade, estresse. Então, essa liberação vai ter, por exemplo, o cortisol, né, que é o hormônio do estresse, vai ser com essa modulação acontecendo, né, de alguns neurotransmissores específicos, também vai ter liberação, né, desse hormônio na corrente sanguínea, né, e aí esses danos que podem causar, né, para o meu organismo, um quadro de ansiedade, né, ou, enfim, né, de estresse crônico. Então, todos esses mecanismos vão ser modulados por esses neurotransmissores, essas moléculas, esses mensageiros químicos. Então, agora que a gente já conversou um pouco sobre também, né, essas questões mais biológicas, mais de detalhe de funcionamento do sistema nervoso, de como essas moléculas, todos esses atores envolvidos, né, a nível cerebral, influenciam na aprendizagem, vou conversar um pouquinho com você sobre as estratégias pedagógicas para a promoção, para o engajamento desses estudantes no processo de ensino-aprendizagem. Então, uma educação mais significativa, né, exige o engajamento, então, nesse processo de ensino-aprendizagem. Eu sei que existe, como eu falei, né, uma série de influências, né, que vão
determinar a minha motivação, minha emoção. E aí, claro que tem influências sociais, influência... nessas moléculas aqui, inclusive, deixa eu voltar aqui um pouquinho, para determinar alguns circuitos aqui a nível cerebral, né? Essas moléculas aqui, várias coisas vão influenciar no bom funcionamento do meu organismo, né? A alimentação, o sono. Então, eu sei que para o meu estudante, né, lá na minha sala de aula, vai ter várias outras coisas que vão influenciar no processo de aprendizagem dele. Se ele dormiu bem, se ele se alimentou, né, como é que está o contexto familiar, o contexto social. Tudo vai influenciar nesse bem-estar geral, né? Prática de exercício físico. Então, essas moléculas, a minha saúde mental e física, claro que recebe influência de várias coisas, né? É um misto aí de influências, mas eu, enquanto professora em sala de aula, posso trabalhar com o que está dentro das minhas possibilidades, que é melhorar o meu contexto ali de sala de aula, o meu planejamento, né, a minha intervenção, né, o meu processo ali de ensino dentro daquele espaço, com aquele público, com aquela turma, com aqueles estudantes, o que eu posso efetivamente fazer? Então, eu sei que existem uma série de influências, né, que vão determinar como o bem-estar daquele estudante, mas o que eu, enquanto educador, enquanto professor, posso fazer? Eu posso trabalhar e pensar, né, planejar a minha aula, planejar a minha estratégia de forma que eu dispare, que eu consiga, né, motivar esse estudante a aprender aquilo, né? Então, como que eu posso fazer isso? O que está ao meu alcance? Exemplo, questões disparadoras, né, ou problematização. Para ativar aqueles circuitos que eu expliquei, de motivação, né, circuito de recompensa, eu preciso ativar isso com um exemplo, né, a curiosidade. A curiosidade é despertar nesse interesse, né? Ter curiosidade é isso, é querer desbravar, querer obter aquelas informações. Então, a curiosidade é importante para ativar essas regiões, né? Esses circuitos. Então, quando eu proponho uma questão disparadora, uma problematização, né? Na minha aula, no meu componente curricular, eu consigo, então, despertar essa curiosidade. E essa questão disparadora ou problematização pode ser, um exemplo, uma contação de histórias, pode ser uma apresentação. E isso vai variar a depender da faixa etária, né? Se eu estiver trabalhando com ensino fundamental, se eu estiver trabalhando com ensino médio, ou ensino superior, por exemplo, estudos de caso. Estou dando aula para enfermagem, eu trago um estudo de caso, apresento isso para os alunos, para que eles fiquem curiosos para tentar desvendar o que está acontecendo naquele caso. Uma situação pode ser, né, eu que dou aula para ensino médio, né, de biologia, se eu trago uma situação ou um fenômeno, o que está acontecendo para gerar uma curiosidade nesse aluno. É isso que pode ajudar, né, no início da minha aula, a cativar esses alunos, a despertar o interesse deles naquele assunto. Então, quando eu proponho uma questão disparadora, uma problematização e o uso dos porquês, já tem alguns estudos na literatura que falam sobre isso, o uso da palavra porquê. Quando eu pergunto porquê para alguém, e ele escuta e ele pensa por quê, ativa algumas regiões, né, a nível cerebral, de curiosidade mesmo. Mas por quê? Para eu ter que responder essa pergunta, eu preciso mobilizar essas áreas, né? Acionar conhecimentos prévios, né? Tentar trabalhar essa informação, interpretar, propor uma solução para aquilo. Então, é um bom começo, né? Eu propor uma questão disparadora, problematizar, gera curiosidade e pode despertar o interesse para aquele assunto. Outra dica, né? Apresentar uma aplicação, uma conexão com o cotidiano. Com isso, esse estudante, né, esse aluno vai atribuir um significado, uma importância para aquele conhecimento. Então, se eu vejo uma conexão com o cotidiano, né, se eu vejo uma aplicação daquele conhecimento, faz mais sentido para mim. Então, todos nós, independente da faixa etária, para a gente se propor aprender algo, né, isso é custoso para o meu organismo, eu gastar energia para aprender uma coisa nova, me dedicar numa atividade. Então, eu tenho que ver um objetivo naquilo.
E eu, enquanto professor, isso ajuda bastante. Eu mostrar para os alunos o objetivo, por que eu estou propondo essa atividade? Por que esse conhecimento é importante? Então, quando eu cito uma conexão com o cotidiano, faz sentido, atribui um significado, uma importância para aquele conteúdo. E aí ajuda nesse processo de motivação, né, de engajamento desse estudante, desse aluno nesse processo. Outra coisa importante é estabelecer metas claras e realistas, né? Esse estabelecer metas claras e realistas determina um senso de direção, de propósito. Se numa atividade eu deixo bem claro as metas, quais são, né? E claro, eu, enquanto professor, enquanto educador, vou propor metas que sejam realistas, né, que sejam bem claras, factíveis, né, dentro daquele tempo, dentro daquele contexto, para aquele público, para aquela faixa etária. Então, eu vou adaptar, né, e aí estabelecer isso com eles, para que aí eles tenham, de fato, um senso de direção e um propósito naquilo. Entender o porquê, né, onde é que a gente precisa chegar, permitir, né, pensar, se questionar, ter um pensamento crítico acerca daquele conteúdo. Outro ponto importante é um feedback construtivo. Então, direcionar esforços, né, para delinear aquele aprendizado é importante no processo. Então, quando eu dou feedbacks construtivos, é claro, e aí, a depender do público, né, da faixa etária, não necessariamente o professor só, né, o educador vai dar o feedback, às vezes, os pares. Então, por isso que a aprendizagem entre pares também é importante. Quando eu faço trabalhos em grupos, né, que eles mesmos se ajudam, né, essa troca de ideias, de certa forma, já é um feedback. Se um colega não entendeu um determinado ponto, não sabe como montar uma determinada coisa, ou fazer um determinado experimento, e o outro colega que já entendeu ou analisou de outra forma, ou propõe uma ideia, talvez já é um feedback, e aí isso, né, corrobora e ajuda nessa construção desse conhecimento. Então, o feedback também é um ponto importante. Proporcionar um ambiente, né, acolhedor também é relevante e crucial para esse engajamento, para essa educação significativa, porque promove uma segurança para enfrentar esses desafios. Então, obviamente, o ambiente, né, não só a sala de aula, né, mas todo o contexto ali daquela prática, daquela aula, vai determinar as emoções, né, os circuitos, né, motivacionais. Essas emoções que vão ser, né, despertadas com esse contexto determinam como que vai ser essa aprendizagem, né? Se eu tenho um ambiente acolhedor, se eu tenho um acolhimento, se eu consigo cativar esse aluno e ele se sente seguro ali, isso vai, né, promover uma aprendizagem mais significativa. Então, promove essa segurança para enfrentar os desafios. Então, eu posso errar, tá tudo bem, nós estamos num ambiente seguro, e aí a gente retoma e tenta de novo. Então, é importante essa sensação de segurança. Então, aqui são algumas dicas, né, alguns insights, algumas aplicações dos conhecimentos que eu vim falando anteriormente, né, sobre a neuroeducação e sobre como o sistema nervoso funciona e como que a gente pode agir para auxiliar, então, tornar essa educação mais significativa. E aí, para fechar, eu vou fazer uma revisão, né, sobre essa importância da neuroeducação, o aprimoramento dessa praxis pedagógica, reflexões e aí apresentar as referências. Então, a praxis pedagógica, né, exige, então, esse aprimoramento, esses diferenciais. Então, eu refleti, eu adquiri esse conhecimento das diferentes áreas, e a neurociência é um exemplo, para que eu possa aperfeiçoar, aprimorar essa minha praxis, né? Então, entender conceitos, né, e atualidades, né, atualizações, aliás, da neuroeducação, aprimora a minha praxis e ajuda nesse processo de ensino-aprendizagem mais significativo. Por quê? Através desses conhecimentos, eu consigo planejar melhor esse processo de ensino, né? Através de aqui eu dei alguns exemplos, né? A gente pode usar essas etapas, mas tem outras também, né? Que podem, então, contribuir, né, para esse processo de ensino-aprendizagem mais significativo. Então,
o importante é que a gente compreenda que a ação pedagógica desencadeia no organismo desse aluno reações neurológicas, né, hormonais, como eu falei, né, cortisol, por exemplo, que é o hormônio do estresse. Se for, né, se não estiver bem planejado, ou aquela atividade não for, né, adequada, pode causar essa liberação de hormônios do estresse ou hormônios do bem-estar. Então, isso influencia na motivação para aprender. Então, uma das principais mensagens que eu queria trazer para vocês é isso, que a nossa ação pedagógica desencadeia no organismo, né, essas reações fisiológicas, né, e neurológicas. Então, isso influencia na motivação para aprender, né? Por isso que diversificar as formas de ensino é tão importante, porque, relembrando o que eu falei lá no início, né, a gente tem 5 sentidos, né, a todo momento a gente está recebendo informação visual, auditiva, olfativa, né, e aí, quanto mais eu estimulo esses sentidos, quanto mais eu estimulo as diferentes habilidades, melhor, porque aí isso diversifica, e nós, enquanto espécie humana, a gente gosta de novidade, né? A busca pela novidade, a busca pelas coisas diferenciadas. Então, estar em movimento, aprender coisas de formas diferentes, isso é importante para o engajamento, né? E aí, espero, né, que eu tenha conseguido trazer essa ideia de que o professor é um agente motivador. Então, eu, enquanto professora, enquanto educadora, eu sou um agente motivador. Eu consigo, né, tenho o potencial de ajustar minha prática, de pensar em novas formas de ensino para motivar. Então, de fato, eu consigo, né, pensar em estratégias para conduzir da melhor maneira esse processo todo, né, de ensino-aprendizagem. E aí, gostaria de fechar com um trecho aqui do livro do Ramon Cosenza, né, que diz o seguinte: as neurociências são ciências naturais que estudam princípios que descrevem a estrutura e funcionamento neurais, buscando a compreensão dos fenômenos observados. A educação, por sua vez, tem outra natureza e finalidades, como a criação de condições para o desenvolvimento de competências pelo aprendiz em um contexto particular, ou seja, as neurociências estudam, né, descrevem esse funcionamento do sistema nervoso, busca essa compreensão desses fenômenos observados, enquanto a educação, né, cria essas condições para o desenvolvimento, né, dessas competências. E a educação não é regulada apenas por leis físicas ou biológicas, mas também por aspectos humanos, que incluem, entre outras, a sala de aula, a dinâmica do processo de ensino-aprendizagem, a família, a comunidade e as políticas públicas. Então, como eu falei, tem vários atores aí, várias relações, né, que vão influenciar, mas é importante que a gente esteja aberto sempre, né, a cada vez mais se aproximar desses conhecimentos que vão influenciar, que vão melhorar essa praxis pedagógica. Então, para fechar, gostaria de mostrar as referências, né, que eu trouxe, né, que eu montei, essa sequência de conhecimentos que eu trouxe para vocês, com base nesses livros, né, Neurociência e Educação, como o cérebro aprende, né, memória, princípios de neurociências e 100 bilhões de neurônios, conceitos fundamentais de neurociência. E aí gostaria de indicar também, né, esse filme é muito interessante para a gente entender um pouco mais sobre as emoções, né, e essa citação que eu apresentei por último para vocês é desse livro aqui, Neurociência e Educação, que também ajuda, né, a entender um pouco melhor, né, sobre todo esse funcionamento do sistema nervoso e essa influência, né, na educação. E aqui fica o meu contato. Foi um prazer estar com vocês. Até mais!